Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2. Orações dos semideuses ao Senhor Krishna, situado no ventre. Parte 1. O rei Kamsa não só ocupou os reinos das dinastias Yadu, Bhoja e Andaka e o reino de Shurasena, como também fez alianças com todos os outros reis demoníacos. Esses reis eram o demônio Pralamba, o demônio Bhaka, o demônio Chanura, o demônio Trinavarta, o demônio Agasura, o demônio Mustika, o demônio Arishta, o demônio Dvivida, a demônia Putana, o demônio Keshi e o demônio Dhenuka. Assim, mediante sua política e diplomacia, Kamsa consolidou o reino mais poderoso de seu tempo, sob a proteção de Jarasandha. Naquela época, Jarasandha era o rei de Magadha, conhecida hoje como estado de Bihar. Kamsa ainda fez alianças com reis tais como Banasura e Bhaumasura, até se tornar o mais forte de todos os reis. Então, começou a agir com muita hostilidade contra a dinastia Yadu, na qual nasceria Krishna. Sendo atormentados por Kamsa, os reis das dinastias Yadu, Bhoja e Andaka começaram a se refugiar em diferentes estados, tais como o estado dos Kurus, o estado dos Panchalas e os estados conhecidos como Kekaya, Shalva, Vidarbha, Nishada, Videha e Koshala. Kamsa rompeu a solidariedade dos reinos Yadu, Bhoja e Andaka. Ele fez com que sua posição fosse a mais sólida em todo o subcontinente indiano, conhecido naquele tempo como Bharatavarsha. Quando Kamsa matou os 6 bebês de Vasudeva e Devaki, um após o outro, muitos amigos e parentes seus aproximaram-se dele e lhe pediram que parasse com essas atividades odiosas. Mas todos tornaram-se seus adoradores e bajuladores. Quando Devaki ficou grávida pela 7ª vez, uma expansão plenária de Krishna, conhecido como Ananta, apareceu dentro de seu ventre. Devaki ficou cheia de júbilo e de lamentação. Ela estava alegre porque podia compreender que o Senhor Vishnu se refugiara em seu ventre, mas ao mesmo tempo estava triste, pois logo que seu filho aparecesse, Kamsa o mataria. Naquela ocasião, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ordenou o aparecimento de sua potência interna, ou Yogamaya, por ter compaixão da lamentável situação dos Yadus, devido às atrocidades cometidas por Kamsa. Krishna é o Senhor do Universo, mas ele é especificamente o Senhor da dinastia Yadu. Esta Yogamaya é a principal potência da personalidade de Deus. É dito nos Vedas que o Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, tem multipotências. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Todas as diferentes potências estão agindo externa e internamente, e Yogamaya é a principal de todas as potências. O Senhor ordenou o aparecimento de Yogamaya na terra de Vrajabhumi, em Vrindavana, que está sempre enfeitada e cheia de belas vacas. Em Vrindavana, Rohini, uma das esposas de Vasudeva, estava residindo na casa do rei Nanda e da rainha Yashoda. Não só Rohini, mas muitos outros da dinastia Yadu
estavam espalhados por todo o país, por temerem as atrocidades de Kamsa. Alguns deles até mesmo viviam nas cavernas das montanhas. O senhor assim informou Yogamaya. Na prisão de Kamsa estão Devaki e Vasudeva, e neste momento minha expansão plenária, Shesha, está dentro do ventre de Devaki. Você pode arranjar a transferência de Shesha do ventre de Devaki para o ventre de Rohini. Depois deste arranjo, eu aparecerei pessoalmente no ventre de Devaki, com todas as minhas potências. Então aparecerei como filho de Devaki e de Vasudeva. E você deve aparecer como a filha de Nanda e Yashoda, em Vrindavana. Ao aparecer como minha irmã contemporânea, as pessoas dentro do mundo vão adorá-la com todas as espécies de presentes valiosos, incenso, velas, flores e oferendas de sacrifício. Você vai satisfazer rapidamente seus desejos de gozo dos sentidos. As pessoas que buscam perfeição materialista vão adorá-la sob as diferentes formas de suas expansões, que se chamarão Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumudha, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada e Ambika. Krishna e Yogamaya apareceram como irmão e irmã, o poderoso supremo e o poder supremo. Embora não exista uma distinção nítida entre o poderoso e o poder está sempre subordinado ao poderoso. Aqueles que são materialistas são adoradores do poder, mas aqueles que são transcendentalistas são adoradores do poderoso. Krishna é o poderoso supremo, e Durga é o poder supremo dentro do mundo material. Na verdade, as pessoas na cultura védica adoram a ambos, o poderoso e o poder. Há muitas centenas de milhares de templos de Vishnu e de Devi, e às vezes eles são adorados ao mesmo tempo. Quem adora o poder, ou seja, Durga, a energia externa de Krishna, pode ter muita facilidade em conseguir todos os tipos de sucesso material. Mas qualquer pessoa que queira elevar-se transcendentalmente deve ocupar-se em adorar o poderoso, em consciência de Krishna. O Senhor também declarou a Yogamaya que sua expansão plenária, Ananta Shesha, estava dentro do ventre de Devaki. Por ter sido atraído à força para o ventre de Rohini, ele seria conhecido como Shankarshana e seria a fonte de todo o poder espiritual, ou Bhala, através do qual seria possível alcançar a mais alta felicidade da vida, que se chama Ramana. Por isso, a porção plenária Ananta seria conhecida depois de seu aparecimento, quer como Sankarshana, quer como Balarama. É dito nos Upanishads, Nayam Atma Bala Inena Labhyaha. O significado é que não se pode alcançar a suprema plataforma da autorrealização sem ser favorecido suficientemente por Balarama. Bala não significa força física. Ninguém pode alcançar a perfeição espiritual mediante a força física. Deve-se ter a força espiritual, que é infundida por Balarama, ou Sankarshana. Ananta, ou Shesha, é o poder que sustenta todos os planetas em suas diferentes posições.
Materialmente, esse poder sustentador é conhecido como a lei da gravidade, mas de fato ele é a exibição da potência de Sankarsana. Balarama, ou Sankarsana, é o poder espiritual, ou o mestre espiritual original. Por isso, o Sr. Nityananda Prabhu, que é também a encarnação de Balarama, é o mestre espiritual original. E o mestre espiritual é o representante de Balarama, a suprema personalidade de Deus, que fornece força espiritual. Confirma-se no Chaitanya Charitamrita que o mestre espiritual é a manifestação da misericórdia de Krishna. Quando Yogamaya recebeu esta ordem da suprema personalidade de Deus, ela circunjurou o Senhor e então apareceu neste mundo material, em cumprimento dessa ordem. Quando Yogamaya, o poder supremo da suprema e poderosa personalidade de Deus, transferiu o Sr. Shesha do ventre de Devaki para o ventre de Rohini, ambas estavam sob o seu encanto, também chamado Yoga Nidra. Quando isso aconteceu, as pessoas pensaram que a 7ª gravidez de Devaki fora um aborto. Assim, embora Balarama viera como filho de Devaki, ele foi transferido para o ventre de Rohini para aparecer como filho desta. Depois deste arranjo, a suprema personalidade de Deus, Krishna, que está sempre pronto a pôr suas plenas potências em seus devotos puros, entrou na mente de Vasudeva como o Senhor de toda a criação, com plenas potências inconcebíveis. Compreende-se neste contexto que o Sr. Krishna primeiro situou-se no coração puro de Vasudeva, e depois foi transferido para o coração de Devaki. Ele não foi posto no ventre de Devaki, mediante uma descarga de sêmen. A suprema personalidade de Deus, por sua potência inconcebível, pode aparecer de qualquer maneira. Ele não precisa aparecer da maneira ordinária mediante a injeção seminal dentro do ventre de uma mulher. Quando Vasudeva mantinha em seu coração a forma da suprema personalidade de Deus, ele parecia o sol radiante, cujos raios brilhantes são sempre insuportáveis e ardentes para o homem comum. A forma do Senhor situada no coração puro e imaculado de Vasudeva não é diferente da forma original de Krishna. O aparecimento da forma de Krishna em qualquer lugar, e especificamente no coração, chama-se Dhamma. Dhamma não se refere só à forma de Krishna, mas ao seu nome, à sua forma, à sua qualidade e à sua parafernália. Tudo se manifesta simultaneamente. Assim, a forma eterna da suprema personalidade de Deus, pleno de potências, foi transferida da mente de Vasudeva para a mente de Devaki, exatamente como os raios do sol poente se transferem para a lua cheia, que nasce no Oriente. Krishna, a suprema personalidade de Deus, entrou no corpo de Devaki, vindo do corpo de Vasudeva. Ele estava acima das condições da entidade viva comum. Quando Krishna está presente, deve-se entender que todas as suas expansões plenárias, tais como Narayana, e encarnações como o Sr. Nrsimha e Varaha, estão com ele, e não estão sujeitas às condições da existência material. Dessa maneira, Devaki tornou-se a residência da suprema personalidade de Deus, que é o único e inigualável, e é a causa de toda a criação.
Devaki tornou-se a residência da verdade absoluta. Mas por estar na casa de Kamsa, ela parecia exatamente como o fogo abafado ou como a educação mal aplicada. Quando o fogo está coberto pelas paredes de uma panela ou é mantido numa vasilha, não se pode apreciar seus raios luminosos. Assim também, o conhecimento mal aplicado, que não beneficia as pessoas em geral, não é muito apreciado. Devaki foi mantida dentro dos muros da prisão do palácio de Kamsa, e ninguém podia ver sua beleza transcendental resultante de ter concebido a suprema personalidade de Deus. Kamsa, porém, viu a beleza transcendental de sua irmã Devaki e concluiu imediatamente que a suprema personalidade de Deus se abrigara no ventre dela. Nunca antes ela parecera tão maravilhosamente bela. Ele pôde compreender com distinção que havia algo maravilhoso dentro do ventre de Devaki. Dessa maneira, Kamsa ficou perturbado. Ele tinha certeza de que a suprema personalidade de Deus, que o mataria no futuro, agora havia chegado. Kamsa começou a pensar: que se deve fazer com Devaki? Com certeza ela tem Vishnu ou Krishna em seu ventre. Então é certo que Krishna veio para executar a missão dos semideuses. E mesmo que eu mate Devaki imediatamente, a missão dele não pode ser frustrada. Kamsa sabia muito bem que ninguém pode frustrar o propósito de Vishnu. Qualquer homem inteligente pode entender que as leis de Deus não podem ser violadas. Seu propósito se cumprirá, a despeito de todos os impedimentos que os demônios oferecerem. Kamsa pensou: se eu matar Devaki agora, Vishnu fará cumprir com mais veemência sua vontade suprema. Matar Devaki bem agora seria um ato muito abominável. Ninguém deseja matar a própria reputação, mesmo numa situação delicada. Se eu mato Devaki agora, minha reputação se arruinará. Devaki é uma mulher e está sob minha proteção. Ela está grávida, e se eu a matar, imediatamente se acabarão toda a minha reputação, os resultados de minhas atividades piedosas e a duração de minha vida. Kamsa ainda continuou deliberando. Uma pessoa que é muito cruel é como se estivesse morta, mesmo durante sua vida. Ninguém gosta de uma pessoa cruel enquanto ela está viva, e depois de sua morte, as pessoas a amaldiçoam. Por causa de sua auto-identificação com o corpo, tal pessoa deve ser degradada e lançada à mais escura região do inferno. Assim, Kamsa meditava em todos os prós e contras de matar Devaki naquele momento. Kamsa terminou decidindo não matar Devaki imediatamente, mas esperar pelo futuro inevitável. No entanto, sua mente foi tomada pela animosidade contra a personalidade de Deus. Ele esperou pacientemente pelo nascimento da criança, na expectativa de matá-la, assim como havia feito anteriormente com os outros filhos de Devaki. Estando imerso neste oceano de animosidade contra a personalidade de Deus, Kamsa começou a pensar em Krishna e Vishnu enquanto estava sentado, enquanto dormia, enquanto andava, enquanto comia, enquanto trabalhava, ou seja, em todas as situações de sua vida. Sua mente se absorveu de tal maneira em pensar na suprema personalidade de Deus, que indiretamente
ele só conseguia ver Krishna ou Vishnu a seu redor. Infelizmente, embora sua mente estivesse tão absorta, pensando em Vishnu, Kamsa não é reconhecido como devoto, porque pensava em Krishna como inimigo. O estado de espírito de um grande devoto é o de estar sempre absorto em Krishna, mas um devoto pensa nele de forma favorável e não de forma desfavorável. Pensar em Krishna de modo favorável é consciência de Krishna, mas pensar em Krishna de modo desfavorável não é consciência de Krishna. Nessa ocasião, o Sr. Brahma e o Sr. Shiva, acompanhados por grandes sábios, como Narda, e seguidos por muitos outros semideuses, apareceram invisivelmente na casa de Kamsa. Eles começaram a orar a suprema personalidade de Deus, com orações escolhidas, que são muito agradáveis para os devotos e que concedem a realização dos desejos. As primeiras palavras que disseram aclamavam o Senhor como fiel à sua promessa. Como se diz no Bhagavad Gita, Krishna vem a este mundo material só para proteger os piedosos e destruir os ímpios. Esta é sua promessa. Os semideuses podiam compreender que o Senhor havia estabelecido sua residência no ventre de Devaki para cumprir sua promessa, e estavam muito satisfeitos pelo fato de o Senhor vir a este mundo para executar a sua missão. Foi então que os semideuses chamaram o Senhor Supremo de Satyam Param, ou a Suprema Verdade Absoluta. Todas as pessoas estão procurando a verdade. Este é o modo de vida filosófico. Os semideuses dão a informação de que a suprema verdade absoluta é Krishna. Quem se torna plenamente consciente de Krishna pode alcançar a verdade absoluta. Krishna é a verdade absoluta, porque ao contrário da verdade relativa, ele é verdade em todas as três fases do tempo eterno. O tempo se divide em passado, presente e futuro. Krishna é a verdade sempre, no passado, no presente e no futuro. No mundo material, tudo é controlado pelo tempo supremo, durante o passado, o presente e o futuro. Mas antes da criação, Krishna existia. E quando existe a criação, tudo repousa em Krishna. E quando esta criação se acabar, Krishna permanecerá. Portanto, ele é verdade absoluta, em todas as circunstâncias. Se existe alguma verdade neste mundo material, ela emana da verdade suprema, Krishna. Se existe alguma opulência neste mundo material, a causa da opulência é Krishna. Se existe alguma reputação neste mundo material, a causa da reputação é Krishna. Se existe alguma força neste mundo material, a causa dessa força é Krishna. Se existe alguma sabedoria e educação neste mundo material, a causa dessa sabedoria e educação é Krishna. Portanto, Krishna é a fonte de todas as verdades relativas. Este mundo material compõe-se de 5 elementos principais: terra, água, fogo, ar e éter. E todos esses elementos são emanações de Krishna. Os cientistas materiais aceitam estes 5 elementos primários como a causa da manifestação material, mas os elementos em seu estado grosseiro e sutil são produzidos por Krishna. As entidades vivas que trabalham neste mundo material
são também produtos de sua potência marginal. No Bhagavad Gita, capítulo 7, é dito claramente que toda manifestação é uma combinação de duas espécies de energia de Krishna, a energia superior e a energia inferior. As entidades vivas são a energia superior e os elementos materiais mortos são sua energia inferior. Em sua fase adormecida, tudo permanece em Krishna. Os semideuses continuaram a oferecer suas orações respeitosas à suprema forma da personalidade de Deus, Krishna, através do estudo analítico da manifestação material. Que é essa manifestação material? É exatamente como uma árvore que se ergue do chão. Da mesma forma, a árvore da manifestação material ergue-se do chão da natureza material. Compara-se esta manifestação material a uma árvore, porque a árvore acaba sendo cortada no momento oportuno. O nome em sânscrito para árvore é vriksha, que quer dizer aquilo que acabará sendo cortado. Portanto, não se pode aceitar esta árvore da manifestação material como a verdade última. A influência do tempo age sobre a manifestação material, mas o corpo de Krishna é eterno. Ele existia antes da manifestação material. Ele está existindo enquanto dura a manifestação material. E quando ela se dissolver, ele continuará a existir. O Katha Upanishad também cita este exemplo da árvore, da manifestação material, que se ergue no solo da natureza material. Esta árvore tem duas espécies de frutos, sofrimento e felicidade. Aqueles que estão vivendo sobre a árvore do corpo são como dois pássaros. Um pássaro é o aspecto localizado de Krishna, conhecido como Paramatma, e o outro pássaro é a entidade viva, que está comendo os frutos desta manifestação material. Ora come o fruto da felicidade, ora o fruto do sofrimento. Mas o outro pássaro não está interessado em comer o fruto do sofrimento ou da felicidade, porque está satisfeito consigo mesmo. O Katha Upanishad diz que um pássaro na árvore do corpo come os frutos, enquanto outro simplesmente testemunha. As raízes desta árvore estendem-se em 3 direções. Isto quer dizer que a raiz da árvore são os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Assim como as raízes da árvore se expandem, assim também, pela associação com os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, a pessoa expande a duração de sua existência material. Os sabores dos frutos são de 4 espécies: religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, por fim, liberação. De acordo com as diferentes associações nos 3 modos da natureza material, as entidades vivas experimentam diferentes espécies de religiosidade, diferentes espécies de desenvolvimento econômico, diferentes espécies de gozo dos sentidos e diferentes espécies de liberação. Praticamente, todo o trabalho material é executado em ignorância. Mas como há 3 qualidades, às vezes a qualidade da ignorância cobre-se com a bondade ou com a paixão. O sabor destes frutos materiais é recebido através dos 5 sentidos. Os 5 órgãos dos sentidos
através dos quais se adquire conhecimento, estão sujeitos a 6 espécies de flagelos: lamentação, ilusão, doença, morte, fome e sede. Este corpo material, ou a manifestação material, está coberto por 7 camadas: pele, músculo, carne, medula, osso, gordura e sêmen. Os galhos da árvore são 8: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego. Há 9 portões neste corpo: 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, 1 boca, 1 órgão genital e 1 reto. E há 10 espécies de ar interno que passa por dentro do corpo: prana, apana, udhana, vyana, samana, etc. Os 2 pástoros situados nesta árvore, como se explicou acima, são a entidade viva e a suprema personalidade de Deus localizada, o Paramatma. A causa fundamental da manifestação material descrita aqui é a suprema personalidade de Deus. A suprema personalidade de Deus se expande e toma conta das 3 qualidades do mundo material. Vishnu toma conta do modo da bondade. Brahma toma conta do modo da paixão. E o Senhor Shiva toma conta do modo da ignorância. Brahma, através do modo da paixão, cria esta manifestação. O Senhor Vishnu mantém esta manifestação através do modo da bondade, e o Senhor Shiva aniquila-a mediante o modo da ignorância. A criação toda, por fim, repousa no Senhor Supremo. Ele é a causa da criação, manutenção e dissolução. E quando toda a manifestação se dissolve, em sua forma sutil como a energia do Senhor, ele repousa dentro do corpo do Senhor Supremo.